A partir de agora, na Super Rádio, a Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Boa tarde, meus ouvintes da Super Rádio, da Rede Acesp e do Facebook, Twitter, o LinkedIn e o YouTube. Boa tarde a você que quer fazer cidadania aqui com a gente na Hora da Verdade. Boa tarde, meu querido Dr. Wagner da Costa. Boa tarde a todos. Olha, doutor Wagner, essa semana aqui a coisa tá pegando fogo de novo, né? Eu vou citar alguns fatos, só para a gente fazer um resumo, e o senhor dá um pitaco da sua expertise aqui. Ó, doutor Wagner, essa semana transcorreu e agora 11 nomes já foram anunciados para comandar os ministérios do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós temos aqui a Advocacia Geral da União, com o André Luiz de Almeida, Agricultura com a Tereza Cristina, que foi deputada federal, ainda coordenadora da Frente Parlamentar, Banco Central Roberto Campos Neto, Casa Civil Onyx Lorenzoni, que casou inclusive essa semana, Ciência e Tecnologia Marcos Pontes, que é o astronauta, Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, Defesa, Fernando Azevedo e Silva, General da Reserva, Economia, Paulo Guedes, Gabinete da Segurança Institucional, Augusto Heleno, Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, Relações Exteriores, Ernesto Araújo, Saúde, Luiz Henrique, Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano. Sim, o que nós vimos aí durante a semana é muita crítica com relação ao Ministério da Educação. Né? Porque crítica para cá, crítica para lá e realmente vamos ver se ele realmente vai administrar a secretaria com... Ele estava falando a bancada dele, né? Estava falando, não, é questão de igreja, tal, protecionismo com relação à igreja, mas eu acho que não. Ele falou que foi por questões técnicas, né, doutor Wagner? Porque me parece que também ele exerce agora como professor na escola militar, né, no Exército, e realmente, né, o Ministério também está cercado do pessoal integrante das Forças Armadas, principalmente do Exército. Né? Agora tem os generais do Exército que estão na reserva. E também o governador de São Paulo eleito também escolheu um general para a Secretaria da Segurança Pública. Da Segurança foi o comandante do Comando Sudeste. Agora, olha, tem outra aqui, ó. Mais médicos brasileiros e menos médicos cubanos. Olha, nesse aspecto eu queria falar uma coisa. Eu fiz uma sominha aqui. Nos 5 anos que a gente teve do programa Mais Médicos, o Brasil pagou para Cuba 6 bilhões de reais, 6 bilhões 600 e algumas coisinhas, né? E teve aí 8.517 vagas, doutor Wagner. O senhor sabe que esses médicos ganhavam aqui só 3 mil reais, ficava todo esse dinheiro em Cuba? Quer dizer, no mínimo a gente teve aí pairando 3 bilhões de reais que foram investidos lá em Cuba, no contrato deles, e não foi nada para a saúde aqui do Brasil. Não é absurdo isso? Perfeito. Os médicos brasileiros às vezes não querem ir para lugares longe, então, porque por falta de recurso, por falta de remédio, por falta de uma série de instrução. E o médico, se não tiver recursos para ele trabalhar, realmente ele não pode fazer um bom serviço e realmente acaba sendo um péssimo profissional. Mas não é um péssimo profissional, porque o médico precisa estar cercado de recursos para poder atender a população. Parece que o salário nesse contrato, que era em dólar e tal, mas aí colocando nossa moeda dava 11 mil reais. Mas esse dinheiro todo ficou lá em Cuba, me causa uma estranheza, porque... Olha, fez falta esses 4 bilhões, né, aqui para o Brasil. Se a gente tivesse investido... E olha, abriram as vagas para 8 mil cargos, parece que 97% já estão preenchidas. Com gente que está saindo da faculdade, pessoas aqui do Brasil formadas, né, que já estão preenchendo as vagas nos 2 concursos aí de admissão que eles estão fazendo. É muito dinheiro que foi colocado lá fora. Muito dinheiro, e a saúde está jogada às traças, né? Realmente, o pessoal que depende do SUS, depende de tudo, principalmente nesses sertões por aí, nesses rincões, né?
realmente a saúde está abandonada, principalmente no Rio de Janeiro, né? O Rio não se fala. O Rio é um Brasil diferente de tudo que está acontecendo. A segurança, a saúde, a educação, está tudo abandonado. Olha, tem mais aqui, mais alguns temas aqui. Bom, o senhor já falou, na escola sem partido. Isso aí é projeto, Jair Bolsonaro é a favor, o ministro novo que está entrando, inclusive não é daqui, um ministro é da Venezuela, não é? É Venezuela, veio de lá para cá, mas aí tem um olhar clínico aí para um sistema educacional mais conservador e familiar, como eles falam, que inclusive a Constituição manda, né? Ainda está nesse patamar, né? E que diz a Constituição 205 família, sociedade e preocupação do ente público. Colômbia. Tá. O que o senhor acha? Colombiano, mas me parece que ele já adquiriu cidadania brasileira, né? Mas esse projeto aí que a gente tem, Escola Sem Partido, aí, o que o senhor acha? Não, eu acho que a Escola Sem Partido, isso aí realmente deveria deixar ouvir os professores, fazer uma série de coisas, que quem está na sala de aula que poderia falar sobre isso. Eu acho que os alunos, já que estão em segundo, os alunos que já têm condições de opinar, eu acho que não deveria abrir uma discussão na Câmara sem ouvir os professores. Ninguém escuta os professores. Quer dizer, ninguém escuta, os professores estão ganhando um salário de fome e realmente não tem. E outra coisa, muita perfumaria na sala de aula, e os alunos não sabem interpretar texto, não conhecem a matemática, o que deveria ser cobrado mais nas escolas a interpretação de texto. Realmente os alunos precisam aprender. Agora, tem muita perfumaria no ensino e não se ensina nada. Gostei da frase. É uma vergonha. Vergonhoso, né? E o Bolsonaro falou que agora ele quer ver as provas do Enem, né? Diz que o ano que vem ele vai querer ver uma ou outra prova aí, que é para poder dar uma avalizada. Tá? E falou uma frase meio polêmica, né? Eu vou repetir aqui para o senhor, porque... o senhor viu qual era? Quem ensina sexo... É papai e mamãe para criança. Né? Me parece também que ele quer também que conste algumas questões sobre a ditadura militar, né? Dos anos passados. Também ele quer que conste isso, mas eu não sei se é bom relembrar coisas que não foram boas para a população, né? Olha, tem outro assunto que não resolveu a semana toda, eu acho que não vai resolver, até porque eu estava vendo o orçamento dessa semana, para você que mora na cidade de São Paulo, do Kassab para cá era 54 milhões, já vou falar, né? Depois do Kassab, quem veio depois do Kassab mesmo? Foi o Haddad. O Haddad gastou metade disso, em 24 milhões. E o Dória deixou 1.500.000 para, atenção, fazer a manutenção das pontes. Até agora, a ponte Jaguaré, lá na Zona Oeste aqui de São Paulo, não resolveu, Dr. Wagner. E já tem uma ponte aqui na Marginal Tietê também que já está despencando também. Então, pois é, né? Além do viaduto, tem os túneis também, tem problemas nos túneis, né? Agora, olha aqui, todo brasileiro gostou essa semana, né? Brasil, Black Friday, bonito isso, né? Ou é Black Fraud, hein? Então, pois é, isso que eu ia falar. Olha só o que tem aqui. Mas o comércio já falou em 2 bilhões e 87 milhões de reais já ganhando com esse processo todo. Mas olha só, quase 5 mil reclamações no PROCON. É aquela história, aumenta o 6 para diminuir para 4, para depois dar um desconto para 5. Não é assim que acontece, doutor? Perfeito. E tem reclamação disso, viu? O pessoal diz que tá falando que já tinha visto mais desconto e sexta-feira teve mais desconto ainda, quer dizer, não é um desconto estabelecido, então o cara vai pagar 1.400 na TV, chega lá, pagou 1.400, chegou sexta, virou 600, tá certo? É isso que nós chamamos de Black Fraud. Olha que bonita essa aqui, ó, tá quase na hora, a gente já vai ligar aqui, Lula, Manteiga, Palocci viram réus, olha como é que virou o nome agora, ó, quadrilhão do PT, doutor. Quem que é o chefe, hein? O negócio está ficando difícil, hein? E a presidente do PT também, agora está também lá na ação. Né? E o Ministério Público pede o afastamento da prefeita de Santa Isabel por improbidade. Olha, ela gastou, parece que sobrou 1.300.000 e alguém comprou uma casa, foi ela, né?
Na verdade, os bens dela e do ex-marido parece que foram bloqueados e o juízo da segunda vara da comarca de Santa Isabel decretou o afastamento dela por 6 meses numa ação de improbidade administrativa que o Ministério Público local ingressou com essa ação e realmente a justiça está agora e a população também, o povo também estão de olhos abertos nos corruptos e nas pessoas que ficam roubando o nosso país, né? Principalmente a classe política. A gente vai receber daqui a pouquinho já aqui pelo telefone o doutor Marcos da Costa, que é candidato à presidência da... Podemos ligar já. Mas olha, enquanto está ligando lá, vamos falar, diz que agora o Moro promete na questão do ministério dele e também uma coisa importante que ele está tocando, que é com relação à questão de droga, e ele coloca assim: se lá no plano real, a ação do plano real deu certo, que foi pontual, nós vamos usar o mesmo sistema agora. Perfeito. Eu acabo de receber um telefonema de um morador da cidade de Itaquaquecetuba. Diz que encontraram nessa semana uma cobra andando na praça central da cidade. Nossa, uma praça foi reformada com verba de não sei quantos milhões e tal, e realmente está em condições de uma cobra passeando na praça na cidade de Itaquaquecetuba. Eu acabei de receber um telefonema de um morador. Olha, e falaram que ele gastou dinheiro nessa praça, inclusive não tem banco para sentar ali. Seu Mamoro Nakashima, o senhor precisa cuidar melhor da cidade. Doutor Mamoro, já não é a primeira vez que estão falando isso. Semana passada era negócio de remédio, hein? Tá difícil a situação. Doutor Wagner, olha, enquanto a gente está para receber aqui o nosso presidente na sabatina, deixa eu perguntar para o senhor aqui, que tem um ouvinte aqui perguntando da semana passada, sabe aquela consultoria lá que a gente termina dando ali? Consultoria não, né? Só esclarecimento, né? Diz aqui, tô sem o papel aqui, mas diz aqui o nosso amigo que é Eduardo, se não me engano, né? Da cidade de Mogi das Cruzes, que ele foi desse negócio do Black Friday, né? Friday, é isso? Friday, já foi. É fraude. Então, o que ele falou? Ele falou que ele foi comprar nas Casas Bahia uma televisão de 1478, não esqueço do caso. E aí voltou lá ontem, né? E a TV baixou para 638. Ele pode pedir o retorno desse dinheiro? Não era sexta-feira o negócio? Perfeitamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele pode procurar uma das agências mais próximas do PROCON, que o PROCON tem que ter pessoas preparadas que conheçam o Código de Defesa do Consumidor. E é só fazer uma prova, eles são obrigados até a devolver essa diferença que eles cobraram a mais, né? Porque realmente a pessoa fica muito revoltada de comprar uma mercadoria por um preço e depois, no dia seguinte, ver na loja vendendo pela metade do preço. Então, agora, já estamos na linha, doutor? Então, agora, para vocês que nos escutam, advogada, no próximo dia 29, teremos eleições da OAB no país todo para seccionais e subseções. E, para o nosso prazer, hoje nós recebemos aqui no telefone da Super Rádio o presidente atual, o doutor Marcos da Costa, que vai falar um pouco sobre suas propostas e, se eleito for, o que ele vai concretizar para o advogado aqui nos próximos 3 anos. O senhor pode chamar ele, doutor Wagner, ele já está na linha. Sim, o grande doutor Marcos da Costa. Então, ele não é o que ele vai fazer, é o que ele continuará fazendo para esse grande número de advogados que o Estado de São Paulo contém, o maior número de advogados da federação, e a gente tem visto aqui que a OAB progrediu muito também nesses últimos anos e realmente o grande Marcos da Costa vai continuar, e a gente conhece um pouco da luta pela criminalização da defesa das prerrogativas do advogado, e realmente a gente tem acompanhado essa grande luta, né? E realmente ele tem lutado, a gente não pode reclamar da sua administração, não.
Doutor Marcos, o senhor que saiu do avião, já atendeu o telefonema aqui nosso, como é que o senhor está? Boa tarde. Boa tarde, prazer falar, Walter, Wagner, uma palavra para os seus ouvintes. Eu estou em Ribeirão Preto, acabei de chegar, é uma festa muito bonita, lançamento da chapa aqui em Ribeirão Preto, por isso que eu não estou no estúdio de vocês, queria muito estar com vocês para poder dar um abraço a ambos. Doutor Wagner, agora se aproxima, dia 29, as eleições da OAB, o advogado, a advogada, como é que está a movimentação? Como é que o senhor tem se movimentado aí pelo Estado? Porque a gente sabe que é um momento, né, de pura democracia na OAB. É verdade, é uma festa democrática, a ordem ela precisa dar exemplo no que diz respeito à boa política, mostrar que é possível sim fazer campanhas com propostas, apresentando o trabalho que cada candidato já realizou em prol da advocacia e aquilo que pretende realizar. E a advocacia saberá, no dia 29 de novembro, a eleição que é voto obrigatório, mas a advocacia certamente saberá escolher os melhores candidatos. Nós temos a eleição no Estado de São Paulo, a eleição do Conselho Seccional, da diretoria da OAB de São Paulo, dos membros do Conselho, da diretoria da Caixa de Assistência e dos Conselhos Federais de São Paulo. Essa é uma eleição. A outra eleição que ocorre ao mesmo tempo são das nossas 240 subseções. E aí nós temos as diretorias, as subseções se apresentando também democraticamente para concorrer nessa eleição de 2029. Doutor Wagner, o senhor quer fazer a primeira pergunta para o doutor? Não, eu acho que o doutor Marcos ele pode falar das conquistas e também das suas pretensões na direção importante dessa subseção e que realmente ele tem muito que falar, porque ele muito fez por essa seccional de São Paulo, que é a maior da América Latina, da quantidade de advogado. 300 mil quase. Então, né? E realmente... 400, hoje é 440 mil advogados. 440 mil advogados, e realmente eles... e uma das conquistas foi a Comissão de Direitos da Prerrogativa, que realmente hoje ela tem um conselho para lutar pelas prerrogativas, e eu tenho acompanhado o trabalho e a luta incansável para a criminalização da ofensa da prerrogativa, porque quando a prerrogativa é ofendida, realmente não é só o advogado que está sendo ofendido, é toda a população, é todo o cliente do advogado que é a figura que mais sofre quando as prerrogativas do profissional da advocacia é ofendida. Doutor Marcos, tem a PL 8.347 de 2017, passou pela Câmara dos Deputados Federais e ia para o Senado. Como é que está esse acompanhamento? Sei que o senhor tem acompanhado, tem lutado, vai a Brasília, briga em São Paulo. Como é que está essa situação? Walter, primeiro enaltecer o seu trabalho, dizer que você é um profissional que cultua as liberdades, notadamente a liberdade de imprensa, você que vem de uma família, a sua mãe também é alguém vocacionada para informar, para prestar esse serviço tão relevante para a sociedade. Obrigado. E o Wagner da Costa, que é eu também posso testemunhar, além de ter sido um grande dirigente de Itaquá, ele é alguém que é vocacionado à defesa das nossas prerrogativas profissionais. É um dos grandes defensores que nós temos nesse grande exército de batalhadores com os nossos prerrogativas profissionais. Nessa gestão, nós tivemos alguns avanços no legislativo, tanto estadual quanto federal. No federal, nós conseguimos acrescentar 2 novas prerrogativas no nosso estatuto. Nós conseguimos alterar o estatuto, acrescentando 2 novas prerrogativas. Uma delas é a presença do advogado nas investigações. Na medida que o Ministério Público passa a investigar, era fundamental para que houvesse paridade entre acusação e defesa, se a investigação serve à acusação, ele deve servir também à defesa. E um projeto nascido em São Paulo, na nossa gestão, foi encaminhado ao Congresso Nacional, foi aprovado e hoje é lei a presença do advogado nas investigações, seja investigação inquérito policial, seja investigação produzida pelo próprio Ministério Público. A outra prerrogativa diz respeito às mulheres advogadas. Por incrível que pareça, havia a necessidade de fixar em lei prerrogativas específicas às mulheres advogadas. Essa prerrogativa nós alcançamos
Eu cito situações como advogados que estavam para ter neném e pediram suspensão de uma audiência, a suspensão não foi deferida para a Justiça. Então nós conseguimos aprovar. Hoje nós temos o artigo 7A no nosso estatuto, que é uma lei federal, para assegurar prerrogativas para as mulheres. Conseguimos avançar num outro projeto que nos é muito caro, o Wagner da Costa já nos disse isso, também nascido em São Paulo, nascido na gestão do presidente Dusto, que eu tive a honra de suceder, que teve também o delegado Wagner da Costa, que é o projeto que criminaliza a violação das nossas prerrogativas profissionais. Esse projeto nós conseguimos aprovação no Senado e agora, recentemente, foi encaminhado à Câmara. Não é uma tramitação simples, não é uma tramitação fácil, porque, evidentemente, autoridades existem que não querem que as nossas prerrogativas se tornem violáveis, desconsiderando que nós vivemos uma democracia, e na democracia o principal direito do cidadão é o direito de defesa. E, portanto, quando alguém viola as nossas prerrogativas, Wagner, está violando a capacidade de servirmos como instrumento de realização do direito de defesa. Por isso que nós lutamos pela criminalização da violação das nossas prerrogativas, porque sabemos que é um atentado direto à democracia. E mais um outro projeto, esse foi aprovado no Senado e está na Câmara, e mais um outro projeto que foi ao contrário, foi aprovado na Câmara e chegou esse mês ao Senado, que é o projeto que garante a presença da advocacia no SEVUSC, nas conciliações. Nós temos denúncias, por exemplo, só para citar exemplo, de mulheres que abriram mão da sua pensão, teve denúncias de mulheres que abriram mão de guarda de filhos, porque não sabiam que estavam promovendo esse tipo de acordo, não sabiam que estavam no acordo realizado, tinha essa amplitude, esse alcance, e perderam a guarda dos seus filhos. Por quê? Porque foram ser advogados. E, para agravar a situação, os mediadores, muitas vezes, também não têm formação jurídica. Em São Paulo, nós temos 18 guardas municipais que promovem a conciliação. Então, imagine, o guarda municipal que não tem formação jurídica promove a conciliação de duas partes que não sabem seus direitos, que tipo de acordo que vai acontecer. Aqui na Assembleia Legislativa também conseguimos avanço. E eu, só para destacar um desses, rapidamente, que foi, nós tivemos, no início da gestão, aliás, já eleitos, não tinha começado a gestão, o calote da Defensoria Pública. 50 mil advogados que trabalham por honorários muito pequenos, mas para atender a população carente de São Paulo. São 1 milhão de pessoas atendidas por ano. E a Defensoria Pública, na sua gestão anterior, promoveu um calote no mês de dezembro, não pagou os honorários. Nós fomos à Assembleia e conseguimos a aprovação de uma lei que reserva dinheiro para pagamento dos honorários, ou seja, não haverá mais calote no âmbito do convênio da assistência judiciária em São Paulo. Wagner? Perfeito. A gente vê que a Defensoria Pública exerce um trabalho que deixa muito a desejar, porque a gente vê nos presídios que lá tem um advogado da FUNAP, tem 2, 3 mil presos. Quer dizer, realmente presos que estão lá esperando sentença há 1, a 2, a 3 anos. Né? Quer dizer, realmente há muito a desejar. E nós estamos lutando pela FUNAP também, porque os colegas da FUNAP são valorosos colegas, são 100 e poucos colegas que trabalham atendendo um contingente gigantesco de pessoas presas, também não conseguiram solucionar o enquadramento jurídico depois da criação da Defensoria Pública. E nós estamos lutando também para dar segurança aos colegas. E nos juizados especiais, a gente vê um desequilíbrio muito grande. A pessoa chega lá com um funcionário do fórum que não tem muito conhecimento jurídico, prepara uma inicial mal formulada, mal feita, mal instruída, e vem a outra parte e com advogados especializados na área, tudo, e há aquele desequilíbrio muito grande. Então não tem. A Defensoria Pública deve estar presente nos juizados também. Então eu acho que a população não pode ingressar com uma ação sem advogado. E realmente a Ada Pellegrini Grinover, ela até escreveu um artigo da inconstitucionalidade nessas ações do Ministério Público, né? Dessas ações nos juizados especiais, que a pessoa vai sem advogado, principalmente nas ações previdenciárias também, né? No juizado especial da Justiça Federal. É verdade. Doutor, vamos falar um pouquinho da participação da OAB com relação à comunidade, né? Então, ela pela
pela Constituição, zela pelo advogado que trabalha. E como é que está a situação, né, tão latente hoje, né, nessas que mandam na nossa vida, a mulher na advocacia, como é que está na sua composição de propostas? Porque parece que tem 52% de todo o contingente de advogados de São Paulo são mulheres, não é? Me permite começar pela mulher advogada e depois falar da comunidade. Da mulher advogada, nós temos hoje o conselho com a maior participação de mulheres na história, que é o de São Paulo. Esse é um ponto que eu quero destacar. O segundo, a participação das mulheres nas nossas comissões. Hoje, o Tribunal de Ética e Disciplina do Estado de São Paulo, pela primeira vez, é presidido por uma mulher, apesar de nós termos tido dificuldade. Alguns conselheiros não quiseram aprovar a Renata Soltanovic como presidente do TED, mas nós conseguimos. E hoje ela preside o nosso TED. Nós criamos as coordenadorias regionais, hoje nós temos 23 coordenadorias do Estado, da Comissão da Mulher Advogada, e fizemos isso para ampliar os espaços políticos. Sabe qual foi o resultado disso? Hoje, das 240 subseções com chapas, muitas vezes subseções com 2, 3, 4 chapas na subseção disputando, não há chapa em São Paulo hoje que não tenha a presença de uma mulher. De forma que isso nos dá muito orgulho e saber que nós conseguimos alcançar aquela meta que era trazer a mulher para dentro da ordem. E fizemos 2 gestos simbólicos, mas a força do exemplo é importante destacar. Quando o presidente atual do Tribunal de Justiça, nós fomos fazer uma visita a ele, o doutor Pereira Calças, eu disse a ele, eu falei, presidente, tem 2 assuntos que incomodam por demais. O primeiro deles é saber que no órgão especial do Tribunal de Justiça, que é o principal órgão de deliberação da Corte, nunca houve uma mulher eleita membro titular no órgão especial. E o segundo ponto foi que o tribunal tem uma tradição de homenagear os grandes nomes que construíram a Justiça de São Paulo, advogados, promotores, juízes, através de bustos. E nunca houve um busto de uma mulher, como se a mulher não tivesse participado da construção da Justiça de São Paulo. Há 2 meses atrás, participamos da sessão em que a primeira mulher tomou posse como membro titular do Tribunal de Justiça do órgão especial, Maria Cristina Azul, que, aliás, foi ao tribunal pela via democrática do Quinto Constitucional. Ela era advogada, participava, inclusive, do nosso Tribunal de Ética e foi, por votação do nosso conselho, levada ao Tribunal de Justiça. Ela foi a primeira mulher a tomar posse. E também tivemos, em agosto, a intronização do primeiro busto de uma mulher. A ordem conseguiu esse feito, uma sessão bonita, emocionante, onde homenageamos a Maria Augusta Saraiva, que foi a primeira mulher a formar-se em Direito de São Paulo, foi advogada militante. Em 1903 ela se formou, advogada militante, fez júri em São Paulo, fez júri no interior do Estado, fez júri de Jabuticabal, e aí, através dela, essa primeira homenagem que fizemos à mulher advogada. Em relação à comunidade, é fundamental conhecer a história da Ordem. A Ordem ela tem se dedicado na sua história, desde 1932, ela foi criada em janeiro. Em março, os seus dirigentes participavam da Revolução de 32. E de lá para cá, todos os grandes momentos cívicos do país, não só de São Paulo, mas do país, tiveram a participação nova de São Paulo. Esse papel da Ordem de representar a sociedade civil e de se fazer respeitada pelas autoridades fez com que nós pudéssemos, honrando essa tradição, por exemplo, conseguir acabar com a maior greve da história desse país, que paralisou o Brasil, a greve dos caminhoneiros, que impactou sobre o PIB do Brasil. O PIB hoje ele é menor por conta da greve, do impacto econômico que teve a greve. E quando eu vi, eu estava no interior de São Paulo, estava com o presidente Pitácio, quando eu vi a notícia de que o presidente Michel Temer havia feito acordo com os sindicatos, com a Associação dos Caminhoneiros, numa quinta, na sexta-feira os caminhoneiros se recusaram a seguir o acordo. E foram para... E o ministro Jugman ameaçou de colocar o exército na rua para combater. Eu liguei para São Paulo, antecipei meu voo, voltei na própria sexta-feira à noite. No sábado, me reuni com as lideranças dos caminhoneiros, conversei com o ministro Padilha, negociei com ele a pauta, conversei com o governador do estado, levei os caminhoneiros para conversar com o governador, criamos a pauta, fizemos a negociação. Sábado, domingo, segunda-feira a greve tinha acabado. Isso é o papel da Ordem, representar a comunidade e ter servido de interlocução com as autoridades públicas.
Doutor Marcos, só para a gente tá chegando ao final da entrevista, mas o senhor fala aqui nas suas propostas, né, da questão do mercado de trabalho e se posicionando contra a invasão dos escritórios estrangeiros. Tem muito disso, doutor Marcos, para quem nos escuta aí, como é que está essa proposta? Isso existe muito, há sempre uma pressão, e a pressão dos organismos internacionais, não é só no Brasil, não. A pressão vem via, muitas vezes, vem via Ministério do Exterior. Nas mesas de negociação do mercado, quando estão se discutindo, por exemplo, o mercado do aço, sempre vem um país e querendo, como contrapartida, ter seus escritórios atuando no Brasil, que é um disparate. O advogado brasileiro tem capacidade plena de atender qualquer tipo de demanda dentro do Brasil. Nós temos os consultores estrangeiros, que são legítimos, pessoas que vêm ao Brasil, se inscrevem na ordem, para servir como consultor estrangeiro em relação ao direito de origem. Então, imagina um americano aqui no Brasil que vem aqui servir como consultor em relação ao direito norte-americano. Um europeu que vem aqui servir como consultor em direito de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da França, enfim. Isso é outra coisa. Agora, atuar diretamente no Brasil, sem ter formação jurídica, sem ter passado sob diploma pelo Revalida, sem ter demonstrado que tem capacidade de servir alguém, sem ter prestado exame de ordem, sem ter escrito no nosso quadro, e, portanto, sujeito ao Tribunal de Ética, sujeito ao controle ético, isso nós não admitimos. Mas não é só. Há também invasão por parte de entidades. Nós temos uma série de entidades, é impressionante o número de entidades que passaram a ser criadas, para, muitas vezes, bacharéis de direito que não conseguiram passar no exame de ordem, para superar os nossos controles. Então, a associação dos mutuários, isso ou daquilo, a associação dos donos de determinado carro, tudo, e aí cria um ambiente prometendo o serviço advocatício de graça, sobre o pagamento de uma mensalidade da associação. É mentira, é um estelionato, a pessoa paga a associação e com isso ela vai alimentando o cofre, o bolso daquele que está à frente da associação, sob a promessa de que um dia será o advogado. Ontem mesmo nós conseguimos mais uma liminar em relação a uma entidade de Araraquara. Era uma funerária que estava prestando serviço jurídico, uma funerária. Tivemos situações de seguros, tivemos situações da Associação Brasileira que se propunha a rever contratos de todo mundo, como se todos os contratos fossem passíveis de revisão, enfim. E nós temos entrado com ações, uma vez que a ordem ela não tem poder para impedir o exercício, mas ela entra com a ação em ter conseguido uma média de 2, 3 liminares por semana a combater o exercício legal da advocacia. Dr. Wagner? Sim, a gente conhece a atuação do serviço que combate o exercício ilegal da advocacia, e a OAB tem sido muito exigente nesse caso e tem fiscalizado muito o serviço dessas pessoas que exercem a advocacia e não tem condições, só fica lesando a população, né? Então, realmente, eu conheço muito bem a atuação do serviço da OAB de São Paulo com relação ao combate ao exercício ilegal da advocacia. Realmente, a gente eu também já participei desse serviço e realmente é muito eficiente, é muito eficaz, e parabéns por esse serviço de combate ao exercício ilegal da advocacia. Então, Marcos, só antes de finalizar, a representação da ordem com os órgãos públicos, por exemplo, a gente tem aqui a Secretaria da Justiça e várias ações coligadas, né? Estava falando com o doutor Paulo Dimas, que o senhor trabalha muito bem nessa área, né? Por exemplo, a feminicídio, tem várias comissões coligadas à OAB. Como é que vai ficar essa relação com governos? A ordem é partidária e nós temos procurado estimular a participação da ordem, está presente em todas as discussões sobre políticas públicas. Semana passada nós assinamos um convênio com a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura Municipal, em relação ao atendimento das pessoas das familiares que têm dependência química, ajudando esse drama social gigantesco, pessoal, familiar, que são os dependentes químicos. Então, a ordem busca sempre participar, ou discutindo, ou abrindo audiência pública na própria cidade, ou firmando convênios. Fazemos isso com prefeituras, fazemos isso com governos estaduais, fazemos isso com o governo federal,
mas sempre de forma partidária, discutindo política pública. Esse é um papel fundamental da ordem e, independente daquele que virá a ser, no caso agora já eleito, será o governador João Dória, mas se fosse outro governador, Márcio França, Paulo Scaff, Luiz Marinho, qualquer outro governador que tivesse sido eleito, certamente nós estaremos propensos a isso. Mas ao lado disso, a ordem continua sendo a entidade que tem um olhar crítico a sempre defender os direitos sociais, os direitos humanos. Então, quando também, ao par de fazer esses acordos, essas parcerias, esses convênios para a construção de políticas públicas, quando a ordem verifica que um governante agiu em desconformidade com a Constituição ou a legislação, a ordem faz aquilo que precisa ser feita de forma construtiva, mas, se necessário, inclusive, ir no Poder Judiciário, como fizemos, por exemplo, aqui em São Paulo, quando os vereadores de São Paulo criaram 12 cargos comissionados por cada vereador no ano eleitoral. Era um absurdo, eram 660 cargos comissionados que estavam sendo criados, e a ordem foi à justiça e conseguiu impedir a posse desses cargos comissionados. Tomás, a gente vai encerrar agora. Eu queria que o senhor pedisse o seu voto para advogado, tá escrito aqui como se fossem os debates de qualquer debate político que tem. É a sua hora de pedir o voto. Bom, antes de pedir o voto, quero agradecer, Walter, agradecer a você, quero agradecer ao Wagner, pela oportunidade que me dão em estar hoje no programa. Mais uma vez, eu queria muito estar no estúdio, não consegui, porque estou em viagem, muito próximo da eleição, e eu tinha compromisso aqui em Ribeirão Preto. Mas eu queria agradecer, mais uma vez, reconhecer o seu trabalho, o trabalho de ambos, o seu trabalho no jornalismo e o trabalho do Wagner na advocacia. E para advogado e advogado de São Paulo, eu venho dizer que eu pertenço a um grupo político que foi formado, forjado por Rubens Aprobato Machado, que tem grandes nomes como o Luiz Flávio Borges Russo, como o Fábio Canton, como a Gisele Fleury, mulheres e homens que têm procurado dedicar sua vida a servir a advocacia, a servir a nossa instituição, e que se coloca mais uma vez à disposição da classe para receber, se entender advogado, advogada, se entender adequado, legítimo, receber o voto para continuar servindo a advocacia. Eu respeito os meus adversários, todos eles, o processo é democrático, faço campanha dessa forma, falando o que nós fizemos, aquilo que nós pretendemos fazer e oferecendo os nossos prestes nesse trabalho que é voluntário, ninguém recebe um centavo para trabalhar pela ordem, mas que é tão recompensador quando temos uma vitória a ser alcançada, quer num processo judicial, quer numa alteração legislativa, em prol da advocacia e da cidadania. Voto chapa número 12, pelo direito de sermos mais, na eleição do dia 29 de novembro. Boa sorte, doutor Marcos. E doutor Wagner, deixa aí seu... Sucesso, doutor Marcos da Costa, sucesso. Abraço pro senhor. Um abraço, querido. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo aqui na Hora da Verdade e já voltamos com a próxima entrevista. A Hora da Verdade. A Hora da Verdade.